Boa noite, graça e paz. Se eu ficar um pouco cafungando aqui, vocês não ligam não, tá? Que eu tô com um pouquinho sabe quando você está com um início de resfriado? Mas em nome de Jesus, né? Como a minha esposa falou, enquanto eu estiver ministrando aqui, eu creio que o Senhor vai parar essa cafungação aí e você apenas uma boca para trazer aquilo que Ele quer nos trazer essa noite, amém? Estou aqui pela misericórdia do Senhor. Por mim mesmo, eu não tenho nada para passar para vocês que vá edificar, mudar a vida de vocês. Mas eu sirvo a um Deus que Ele fez isso na minha vida. E eu creio que Ele vai fazer na sua também. Se você estiver com o seu coração disposto e disponível a essa mudança, a essa transformação. Amém? Essa palavra que eu vou trazer hoje aos nossos corações, o Senhor ministrou na minha vida. Assim que o Remo me convidou para estar trazendo a palavra, né? A minha resposta não poderia ser outra. Eu falei, eis-me aqui. E algo que estava queimando no meu coração, né? Que é esse projeto que nós temos feito aqui na igreja, que chama 30 semanas. Então eu gostaria que quando você escutar dizer desse trabalho que está sendo feito, chegar aos seus ouvidos, você em nome de Jesus, peça a direção ao Espírito Santo, se é para você estar nesse grupo ou não, porque essa ferramenta tem transformado muito a minha vida, e eu tenho percebido que todos aqueles que participam dessa ferramenta que o Senhor levantou, a Ediraldo e o Ride, para estar trazendo a nossa igreja, tem edificado muitas nossas vidas, muito mesmo, e vai de confronto ao nosso caráter, aquele caráter que fica bem obscuro, que a religiosidade, o medo, o se esconder, muitas das vezes maquia, e a gente desse escondidinho, lá no cantinho, muitas das vezes até escondido de nós mesmos, mas que em nome de Jesus, isso seja quebrado nas nossas vidas, e que em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que o Espírito Santo tiver de fazer na sua vida e na minha vida, será feito para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E o título da minha palavra chama-se A Honra Destrói a Orfandade. E é um título da apostila Nós, e isso queimou muito no meu coração, né? Eu até comentei com a minha esposa, o dia que estávamos aqui no programa, na sexta-feira, a Ediralda trouxe exatamente o versículo que eu ia trazer. Eu olhei para ela e falei assim, chegar em casa eu vou te mostrar, é a palavra que eu vou trazer no sábado. E ela falou, é confirmação. Eu falei, só para você não achar que eu estou colando. Porque das vezes falar espertão, né? Vai trazer, lógico, né? Foi ministrado ontem, quer trazer hoje, né? Mas não é, eu estou aqui com muito temor. E creio que todos que aqui sobem com muito temor do Senhor, para trazer algo que transforme, para trazer algo diretamente do Senhor. E tudo que vem do Senhor transforma as nossas vidas de alguma forma. Tudo, a palavra do Senhor é para vir de confronto com o nosso caráter pecaminoso. Agora, se você acha que eu não tenho esse caráter pecaminoso, nós vamos se encontrar na palavra, e que em nome de Jesus, ela possa confrontar esse pensamento maligno que muitas das vezes nós temos, que nós fazemos, eu não mato, eu não roubo, eu não faço essas coisas. E muitas das vezes, o nosso caráter, ele é maquiado por esse pensamento religioso que muitas das vezes nós temos. Amém? Não vou mais alongar muito aqui a introdução não, porque eu estou gostando do fundinho ali, né? E vamos orar mais uma vez?
eu creio que a oração não quer demais. Amém? Para que o Espírito Santo tenha total domínio sobre a minha vida e que eu não fale nenhuma vírgula que seja de mim mesmo, mas apenas aquilo que o Espírito colocar na minha boca. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que está nos assistindo ali pela internet também. Eu creio que nada é por acaso, Pai. Se o Senhor trouxe cada um aqui, é porque o Senhor já tinha um propósito para falar aos nossos corações, para que tivéssemos a oportunidade de Te louvar. Já Te louvamos, já engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Agora, Senhor, estamos preparados para que em nome de Jesus Cristo, que da minha boca só saia aquilo que o Senhor já ministrou em meu coração, já ministrou em minha vida e agora está usando eu aqui simplesmente como um instrumento para que isso seja transmitido aos meus irmãos. Então que em nome de Jesus, todo bloqueio, todo espírito maligno que se levanta para tapar os nossos ouvidos, para tapar as nossas mentes, para cauterizar as nossas mentes, que em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, seja repreendido, aniquilado em nome de Jesus. Que assim seja. Você pode dizer amém? Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos. Salmos 32, Salmos é fácil de achar na Bíblia, né? Só abrir no meio aí, eu acho que é no meio. Jó, Salmos, Provérbios. Salmos 32, nós vamos ler por enquanto, do 1 ao 5, esqueci, pode passar para o pessoal, do 1 ao 5, 32 do 1 ao 5, amém? Que diz assim, ó: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aqui é um salmo de Davi. Davi aqui está dizendo sobre o seu pecado, que estava em oculto até um certo tempo, até chegar o profeta Natã diante dele e confrontá-lo com aquilo que ele guardava ali, as 7 chaves, com ele mesmo. E lógico, não tinha vindo à tona, né? Mas eu creio que aqui Davi já tinha pedido perdão para Deus. Por quê? Porque aqui Davi, a Bíblia nos deixa claro que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem em quem Deus se agradou muito das atitudes de Davi. Mas como nós, todos que estamos aqui, Davi era falho e pecador. E o que aconteceu aqui? Aqui Davi já era rei, já reinava sobre Israel, e Davi já tinha mulheres, Davi tinha família, tinha filhos, Davi já tinha uma comunhão com Deus, como eu e você tem. Bem dizer, Davi era um crente, Davi era um servo do Senhor. Aqui, Davi já tinha falado que faria um templo para o Senhor, e o Senhor, através do profeta, esse mesmo profeta, falou: não, Davi, a sua intenção é boa,
Mas não vai ser você que vai fazer, vai ser seu filho. Só que em certo momento, Davi era para estar na guerra. E Davi não foi para a guerra. Davi ficou no seu conforto, no palácio. E em algum momento, Davi fora de posição, porque naquela época, o rei ia para a guerra. O rei ia para a guerra naquela época. E Davi não foi por algum motivo, ele ficou no palácio. E fora de posição, vulnerável, Davi foi ali naquela sacada daquele palácio, e ele viu uma moça se banhando. E não foi por acaso que Davi viu aquela moça se banhando. Davi era um servo do Senhor. Davi era um guerreiro, era rei. Davi sabia onde ele deveria estar, mas não estava. E apareceu essa moça na frente de Davi. E quantas vezes nós sabemos o lugar que era para estarmos, que é no centro da vontade de Deus. Quantas vezes você é alertado, você é falado, Deus levanta pessoas, Deus forja situações, te aperta daqui, te aperta dali, filho eu te amo, filho eu quero você comigo, filho eu quero você no centro da minha vontade, filho, e você, hoje não, hoje está frio, hoje, sempre vários motivos, e dali aparece a armadilha, aparece a tentação. E essa mulher apareceu para Davi, ali se banhando, Batseba. E os olhos de Davi se encheu com aquilo, vendo uma mulher alheia, que não era a mulher dele. Ele alimentou aquilo no coração dele. A partir do momento que ele viu, o coração dele desejou. O problema não está quando Davi viu. O problema veio quando Davi desejou aquela mulher. E ele desejando, ele deu um jeito para ter aquilo. Quantas das vezes nós não observamos a coisa errada, sabemos que não agrada a Deus, mas desejamos e queremos e damos o nosso jeito para conseguir. Pois bem, Deus na sua onisciência, Ele poderia, impedir Davi. Não, Davi, tá maluco, não faça isso, isso vai trazer desgraça para tua casa. Mas Davi já sabia disso. E Deus, como um pai que não nos mima, Ele nos corrige, Ele não nos mima, e Ele corrige da melhor forma possível. Nós somos falhos, nós não temos, nós não sabemos, muitas das vezes, corrigir corretamente. Muitas das vezes nós achamos que estamos amando os nossos filhos e estamos fazendo mal a eles, mas Deus não é assim. E Deus permitiu que Davi se relacionasse com aquela mulher. Davi se relacionou com aquela mulher engravidou e mandou avisar Davi que estava grávida. Isso se passou dias, E mesmo assim, eu creio que Davi se arrependeu e tudo, mas Davi continuou. Se Davi ali tivesse falado, cara, o que eu fiz? Meu Deus, me perdoa. Trazido aquilo à tona, chamado quem deveria chamar, confessar com quem deveria confessar, eu creio que a história seria diferente. A mesma coisa do homem, a mesma coisa de Adão. Eu não sei com quem eu estava comentando, mas quando Adão errou, comeu ali daquele fruto junto com a sua mulher, quando Deus perguntou, ei Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? E se Adão falasse, estou aqui, Senhor, falhei, eu errei. Eu creio que a história seria diferente. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós erramos,
sabemos que erramos, sabemos a quem pedir perdão, como fazer, mas escondemos. Muitas das vezes, até nos arrependemos, mas esse arrependimento, por não ser de uma forma correta, aquela que te expõe, aquela que para você criar vergonha na cara mesmo e não repetir, você acaba negligenciando, e esse arrependimento acaba não sendo um arrependimento no final das contas com você mesmo, acaba sendo somente um remorso, E a história continua. Dali Davi chamou o marido daquela moça que estava na guerra. O marido veio da guerra. Davi queria tapar o sol com a peneira. Ele queria arrumar uma situação para ficar tranquilo. E ali aquele rapaz veio da guerra e foi para o palácio. Ele não foi para a casa dele. Só que daí Davi jantou com ele, embriagou ele, queria que de todo jeito ele fosse para a casa dele. Dá uma olhada na situação que Davi, olha como que Davi estava se embaraçando. Davi aqui já era um homem segundo o coração de Deus, Deus se alegrava de Davi, grandes vitórias Deus deu para Davi, Deus honrava Davi, e olha a lambança que Davi estava se metendo. E aqui, Davi não conseguiu com que esse rapaz fosse para a casa dele, Urias, e se deitasse ali com a esposa dele, né, para fingir que esse filho era dele, e Davi sair de boa. Deus não permitiu, porque eu creio que Deus não permitiu que esse rapaz fosse, porque o rapaz dormiu lá no palácio, o rapaz dormiu na porta, falando: não, os meus companheiros estão lá na guerra, e eu não acho justo eu ir para minha casa, me deitar com a minha mulher e ficar de boa, e o meu povo guerreando. Ele ficou ali junto com os guardas, na porta do palácio, e Davi sabia disso. E o que Davi fez? Numa cegueira terrível espiritual, Davi falou: pois bem, obrigado, Estherzinho. Davi falou: pois bem, já que esse rapaz não quer ir para a casa dele, não quer fazer as coisas por bem, eu estou poupando, então eu vou armar uma tocaia para ele. E Davi mandou esse rapaz de volta para a guerra, mas mandou ele com uma carta, e para entregar para o comandante daquele exército, falando assim: ponha Urias na linha de frente. Para quê? Para que aquele rapaz fosse morto. Olha que engano que Davi estava. Total engano Davi estava. Davi estava totalmente perdido. Estava órfão nesse momento. Por quê? Porque ele estava longe do pai. Nós ficamos órfãos quando caminhamos para longe de Deus. Deus a todo momento aqui. E nós insistimos em caminhar para fora dos cuidados do Pai. E Deus aqui, Ele não podia ir contra a palavra dEle e poupar Davi das consequências. E foi para frente. Esse rapaz morreu e avisaram Davi: Urias está morto. Foi para a linha de frente, como você mandou, Urias está morto. Pois bem, Davi mandou chamar aquela mulher para o palácio e tomou ela como esposa. Vai vendo a lambança que esse homem de Deus estava vivendo, que engano que esse homem de Deus estava vivendo, e tendo Deus no coração. Chamou essa mulher para dentro de casa, teve ela como sua mulher também, ela grávida com a criança. Hora de pagar, Davi, hora do confronto. Até aqui foi permissível você ir, daqui para frente, cara, chega. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Não porque Deus prepara, que nós escolhemos. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se Deus fala: ser humano, eu tenho prazer em você,
eu me alegro em você, eu fiz você a minha imagem e a minha semelhança. Cara, mas não pisa aqui nesse quadrado. Cara, pisa em todos esses você pode. Você só não pode pisar nesse. Por quê? Ainda explica. Se você pisar lá, certamente você morrerá. Então não pisa, cara. Pisa em todos. Tudo você pode, só aquele que não. Aonde que o homem foi? Justamente no que não era para ir. No que foi ordenado, não vá. E quantas vezes isso acontece com a gente? Aí vem aquela distorção de Satanás, né? Ser crente não pode nada. Ser filho de Deus não pode nada. Você é jovem, mas você não pode nada. É pelo contrário. Você pode tudo. Você pode tudo. O que você não pode? Acabar com a sua vida, que Deus te deu e te fez a imagem e a semelhança dele. E aí o que você quer? Muitas das vezes justamente aquilo que não é para você fazer. Muitas das vezes é somente aquilo. O que você pode? Tudo. Você pode tudo. Cara, não tem ser mais livre do que o Filho de Deus, aquele que toma posse da paternidade de Deus, através de Jesus Cristo. Não existe ser mais livre do que esse ser, que toma posse da paternidade de Deus, através de Jesus Cristo. Não existe. Se você conseguir entender o que é isso, você vai ver que você é a pessoa mais livre do universo. Mais livre do universo. Mas infelizmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, que Deus não nos fez assim. Foi por conta da desobediência, do quadrado que não era para pisar, que o homem pisou. Mas por conta de Adão eu vou pagar? Sim, você está aqui por conta de Adão. Se você existe, é por conta de Adão. Deus fez Adão. E de Adão, nós somos descendência. Se não é o seu pai, você não teria nascido. Então nós somos descendência de Adão. Adão errou. Adão pecou. Nós viemos dessa descendência. Então viemos com essa natureza pecaminosa. Todos os dias na nossa vida, a nossa carne, a nossa alma vai gritar. Por o quê? Pelo que nos satisfaz. Mas nós somos criados de alma, corpo e espírito. O corpo é essa matéria que nós temos. A alma é a caída, a alma do homem. E o espírito? O espírito é aquele que testifica com Deus. Você lembra que haja o fôlego de vida, entrou dentro de nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E sabe por quê? Nós não compramos. Sabe o que nós temos o Espírito de Deus? Por herança. Herança que o Pai nos deu. Nos deu. Você é um filho amado de Deus. E você tem heranças que você não precisou fazer nada para conquistar. O próprio Pai te deu. Ele te deu essa herança, o fôlego de vida que você tem. Pois bem, Davi continuou e chegou o dia, não perdendo o raciocínio aqui, Davi podia chegar até essa linha. E Davi foi indo longe de Deus. Quando Davi chegou de confronto com a palavra de Deus, que Deus não poderia mais deixar de pôr um freio em Davi, nós vamos entender mais para frente isso. Deus puxou o freio em Davi, porque precisou colocar um freio. Sabe o que é freio? Eu não sei se é esse nome que fala, que eu não entendo. O que é que se coloca em cavalo, em burro? A palavra que está falando, não sou eu não. Nós vamos entender aqui para frente. Deus colocou esse freio em Davi. Chegou o profeta diante dele, falou: Davi, eu vou te contar uma história. Uma pessoa, Senhor, tinha só uma ovelhinha,
e aquela ovelhinha dormia com ele. Ele viu aquela ovelha nascer, ele viu aquela ovelha crescer, ele cuidava daquela ovelha com todo amor, Davi. E para onde ele ia, aquela ovelha, ele amava aquela ovelha. Só que ele tinha um outro também senhor, que era rico. Aquele senhor era rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha a ovelha que ele queria. Ele podia escolher que ovelha ele queria, tinha muita ovelha, ele era rico. E chegou um hóspede na casa desse senhor, e ele foi fazer uma refeição. E ele pegou a ovelha desse outro moço, Davi, e fez a refeição com essa ovelha. Ele sacrificou essa ovelha desse outro moço, e fez e serviu para o seu hóspede. E Davi se enfureceu, e falou: como é que pode? Esse homem merece a morte, esse homem merece ser morto. Fala para mim que eu vou cobrar desse cara agora. E o profeta falou: Davi, esse cara é você. Esse cara é você, Davi. E Davi não pensou duas vezes, e disse isso que nós acabamos de ler agora: eu pequei. Ele não inventou desculpas. Ele falou: como assim? Porque eu? Mas a moça que estava tomando banho, no mesmo momento, ele falou: eu pequei. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu mereço. E Davi falou esses salmos aqui, que nós acabamos de ler. Isso aqui é uma oração de Davi. Davi falava assim: enquanto eu escondia o meu pecado, a minha alma se acabava, se defanhava, né? Eu esqueci o nome da palavra aqui. A minha alma se decompunha. Enquanto eu escondia o meu pecado, a minha alma se acabava, se deteriorava. E é isso que o pecado faz comigo e com você. Muitas das vezes nós vivemos aí uma vida de que não é verdade, uma vida de falsa aparência, porque só nós sabemos, e Deus sabe, como está o nosso íntimo, se a nossa felicidade é plena ou não. Enquanto você não ter esse confronto com o seu caráter, com você mesmo, em Cristo Jesus, diante de Deus, a sua alma, ela vai se decompondo, por mais que você queira lutar contra, sabe, esse vai para lá, puxa para cá, é desta forma. Eu vou falar uma frase para você que diz assim, ó: esconder o seu pecado lhe causará culpa e medo. Confessar o seu pecado lhe trará cura e alegria. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida que Davi pediu perdão para Deus. Eu tenho certeza que quando Davi cometeu aquilo, ele pediu perdão para Deus, mas ainda ele não tinha confessado o pecado dele publicamente para alguém que poderia o confrontar, o falar: Davi, cara, o que você fez? Vamos orar junto. Davi, vem cá, cara, você... Porque aquilo ali ficou entre Davi e Batseba. Então estava muito sossegado para Davi. E ele achando que estava de boa, e empurrando a vida dessa forma. É isso que ele fala aqui: enquanto o meu pecado estava em oculto, a minha alma se desfazia. Então, quanto tempo você vai viver assim ainda, vivendo de altos e baixos, de alegria e tristeza, a vida em Jesus Cristo não é uma vida sem luta. Se você achar isso, você está plenamente enganado. A palavra nos garante: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo,
Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Ou seja, é com essa fé, é com essa convicção que nós conseguimos transpassar os problemas. Qual que é o teu problema hoje? É aceitação? Qual que é o seu problema hoje? É um sentimento de rejeição? Qual é o teu problema essa noite? O que te aflige? O que te impede de viver uma vida plena em Deus? O que te aflige? O que te afasta de você viver essa liberdade, essa vida em plena em Deus? O que tem mais chamado a sua atenção? O que tem te dado mais alegria de fazer? Eu quero te dizer que Satanás, o inimigo da minha alma e da sua alma, nós só temos um inimigo, é só ele. Por que é ele? Ele é o nosso inimigo e automaticamente nós somos contra ele. Por quê? Porque antes de sermos criados, ele foi rejeitado. Antes de sermos criados, ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele teve a mente de querer se igualar a Deus, de querer saber mais que Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Analisa você, feito à imagem e a criatura de Deus. Será que muitas das vezes, com o seu jeito de ser, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha, com as suas decisões, você não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Você não tem deixado de ser um filho amado? Por que será que não nos contentamos com a liberdade que nos é imposta por alguém que foi instituído por Deus para nos auxiliar até chegarmos à estatura perfeita, que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você voltamos, você está entendendo? Voltamos a ser a imagem e a semelhança de Deus, porque nós fomos feitos e criados à imagem e à semelhança de Deus. E o que nos afastou disso? O pecado. Não foi Deus que nos rejeitou em momento algum. É como se fosse assim, ó. Lembra do quadrado que eu te falei? Deus não volta atrás da palavra dele. O homem pisou, automaticamente ele foi ejetado. Sabe aqueles filmes que você pisa, te lança? Automaticamente nós perdemos a comunhão com Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Mas, porém, Deus nos amou. Assim que Ele nos fez, Ele nos amou. Então entenda em nome de Jesus, de uma vez por todas. Eu não sei qual que é o seu conflito. Eu não sei aquilo que faz você se diz, porque muitos, eu estou falando isso aqui, eu estou pegando um pouco mais leve, porque eu tenho que pegar. E eu estou falando isso aqui por quê? Porque muitos jovens, a gente acompanha jovens, a gente acompanha adolescentes, a gente acompanha crianças, e eu estou pregando essa noite para adolescentes, para jovens, para crianças. Tem pessoas mais experimentadas aqui, mas essa palavra eu creio que é direcionada ao coração de vocês, que tem muitas das vezes, se distanciado do centro da vontade de Deus por livre e espontânea vontade, sabendo o que está fazendo, e fazendo uma escolha assim, ó, quando eu for mais velho, deixa eu curtir a minha adolescência, deixa eu curtir a minha juventude. Você está de mão dada com o inimigo da sua vida, que é Satanás. Desde o princípio, o único intuito dele é te afastar
do seu Pai. O único intuito de Satanás é nos afastar de Deus. Então o que ele faz? Ele distorce tudo aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Tudo. O que Deus fez? Tudo. Deus fez tudo. O que você vê de bom, Deus fez. De que forma? Ele falou: haja, seja, haja, seja. E aquilo se fez. Pum, pum. E quando Deus te fez e me fez, Ele falou: façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por mais que Satanás distorça quem você é em Jesus Cristo, eu quero te dizer que você é um filho amado de Deus. Eu não sei no que você vai se pegar, porque ao mesmo tempo que você escuta lá fora que você é isso, aquilo, que você pode ser isso, aquilo, aqui dentro, e Deus levanta pessoas para dizer quem que você é todos os dias. Cabe a você quem você está alimentando, quem que você está. Os pensamentos na nossa mente, isso ficou gravado na minha mente. Os pensamentos que vêm na nossa mente, eles são incontroláveis. A gente não controla os nossos pensamentos, as lembranças, mas cabe a você e cabe a mim. O que nós vamos fazer com os pensamentos que vêm na nossa mente? Vamos alimentá-los ou vamos exterminá-los? Se ele vir de Deus, isso que está vindo aqui é a palavra de Deus. O que você tem feito? Balela. Chega na tua casa, você está mortalizando. E o que você tem alimentado todos os dias? Pode ter certeza que isso é o que vai dar fruto na sua vida. E você vai ver toda a diferença. Se você não tem visto, você vai ver, pode ter certeza, que tudo que se planta, colhe. Tudo que se planta, colhe. E eu vou falar para você que eu plantei muito espinho. Por conta desse pensamento distorcido que eu abracei com as duas mãos, que não era para mim ter plantado. Eu tinha muita semente boa para me plantar na minha mão, na minha adolescência, na minha juventude, como muitos de vocês sabem, que eu cresci num berço cristão. Mas em um certo momento da minha vida, as coisas do mundo estavam tão atraentes para mim, que eu resolvi dar uma olhada. Experimentar ao fundo, porque de vez em quando eu dava uma bicadinha, dava uma olhadinha, um pé lá, outro cá, um pé, mas chega um certo momento que Deus fala: cara, decide. Você quer ir? Você quer ir, vai. Mas eu vou estar sempre aqui. Eu espero que você encontre o caminho de volta. Tem vezes que a gente não encontra, de tão longe que nós estamos. Então, que em nome de Jesus, aonde você estiver nesse momento, que você reflita, se arrependa de ter se afastado dos caminhos do Senhor, de caminhar do jeito que você é instruído, pelos seus pais, que você é instruído pelos seus líderes espirituais que tem na igreja. Você sabia que honrá-los destrói toda a orfandade que você possa ter? E a orfandade nos faz tão mal, que nós ficamos totalmente cegos. E eu não estou falando de uma ausência de um pai terreno, não estou falando isso. Muitas das vezes você pode falar para mim assim: Rogério, você está falando isso porque você não vive a vida que eu vivo, porque você não sabe como que é lá em casa. Não, você não pode ser vítima,
Você não pode se vitimizar com isso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz também, mesmo que os seus pais, aquela que te amamenta, se esquecer de você, eu não me esquecerei. Então isso não é desculpa. Isso não é desculpa para você se encontrar na situação que muitas das vezes você se encontra, com as decisões que você tem tomado. Isso não é desculpa, porque eu e você somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu quero ler aqui também uma frase para você. Um jovem, diz aqui um homem, mas eu quero dizer para você, um jovem, ele deve ser grande o suficiente para admitir os seus erros, esperto bastante para tirar proveito e aprender com eles, e forte o suficiente para corrigi-los. Porque tem muitas coisas que a gente se acha grande o suficiente para poder decidir, e decide, e faz. Mas agora, para se apresentar diante de Deus, com um caráter distorcido, com um caráter vergonhoso, com atitudes que até mesmo você reprova, imagina Deus. Nós somos crianças, queremos ser crianças, queremos ser indefesos, nos escondemos, pegamos as nossas muletas e temos um porquê de tudo. Por conta disso, por conta da minha família isso, por conta da oportunidade. Você pode ver, se o cara tem muito dinheiro, é porque isso, se não tem dinheiro, é porque aquilo. Se tem pai, porque meus pais, se não tem pai, porque eu não tenho pai. Não. Todos nós prestaremos conta diante de Deus do que temos feito com aquilo que Ele nos dá como herança, que é a vida. Eu e você temos uma herança do Pai, que é a vida, o fôlego de vida, a sua saúde. Ou você comprou isso? E quantas vezes nós não nos comportamos como aquele filho que, daqui minha herança, eu vou partir, eu não quero mais saber daqui. Aquele filho pródigo, que Jesus conta na parábola, que pega a sua herança e parte, vai viver uma vida distorcida, uma vida de fantasia, que ele achava que ele não tinha liberdade, que ele achava que ele não era feliz, e foi viver sua vida deliberadamente, gastou tudo o que tinha. A palavra de Deus diz na parábola, ele gastou tudo o que tinha, e quando ele estava lá, comendo comida dos porcos, lavagem. Será que nós precisamos chegar nesse ponto? Será que você precisa comer lavagem para entender que você é filho? Para entender que nenhum pai dá lavagem para o seu filho, e você está comendo lavagem. Você sabe o que é lavagem? É resto de comida, misturado com tudo que sobra, aquela lama. Sabe quem come isso? Porcos. E você é filho. E muitas das vezes, será que você não tem se comportado como porcos? Com o quê? Com coisas banais. Você fala que é banal agora isso. Por quê? Porque eu estou daqui e já passei por ali isso. Mas você precisa mais do que? Seus pais, líderes espirituais, pessoas mais velhas, te aconselham. E qual que é a tua decisão? Sempre é essa. Qual que é a tua desculpa? Qual que é a tua desculpa? O que te falta? O que te falta?
E muitas vezes também, nós nos comportamos como aquele jovem rico, que Jesus chega diante dele, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Quantas vezes você não está fazendo o básico? O que é o básico? Eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não minto, mentirona. Cara, tô com a vida salva, né? Pois bem, vende tudo que você tem, pula aqui para o transporte que vai te levar para a vida eterna. Sabe o que aquele jovem fala? Aquele jovem rico, ele se entristece, porque a Bíblia deixa claro que ele era um jovem rico, e trazendo para o nosso contexto, era um cristão. Cara, eu sigo os mandamentos, eu estou na igreja, eu canto, eu danço, eu vou na igreja aos sábados, eu vou nos cultos dos jovens, eu sou crente. Pois bem, já está com a maturidade suficiente, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, siga-me. Aquele jovem se entristeceu. Por quê? Porque ele estava apegado às coisas desse mundo, às coisas que não têm peso para a eternidade, as coisas que nos dá prazer só aqui nessa terra. É errado? Não, não. Deus nos fez para viver o melhor aqui nessa terra. Ou não? Ou vamos ser crente flagelado? Lógico que não. Lógico que não. Ter do bom e do melhor. Ter casa boa? Sim, por que não? Ter carro bom? Sim, por que não? Ter dinheiro? Sim, por que não? O crente tem que ser quebrado? Por que não? Mas isso não pode ser o seu bem maior aqui nessa terra. Não pode ser o seu bem maior. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está falando com esse jovem rico. Ei, esse jovem era rico. A Bíblia deixa claro que ele era rico e crente. Esse jovem não mentia, não matava. Desde que eu sou criança, eu sigo as leis, os mandamentos. Pois bem, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Ele se entristeceu por quê? Porque ele estava apegado a essas coisas que não somam para a eternidade. Quantas vezes nós estamos assim? Nós não abrimos mão do nosso tempo de lazer. Para quê? Para ir arrecadar um alimento. Hoje não, vou jogar bola. Não, nós vamos para o parque. Não, hoje é dia do pedal. Pode? Lógico que pode. É lógico que pode, deve. Nós temos que ser felizes. Isso traz felicidade, é lógico que traz. Nossa, fulano de tal lá, cara, o cara tá perdidaço nas drogas, vamos lá comigo. Hoje não dá, cara. Hoje não, você é crente, não dá, velho. Por quê? Eu vou fazer tal coisa. Celular. Intertido com celular. 24 horas. 24 horas no celular. Pode ser bênção? Pode. Pode divertir? Pode. Pode fazer TikTok? Pode, desde que não escandalize o nome do Senhor. Pode. Pode. Mas o que você tem feito que vai causar peso eterno para você? Ou você tem se comportado como esse jovem rico, que na hora que Jesus fala: ei, deixa aí o celular de lado, vem cá, vem ter uma intimidade comigo, vem saber mais da palavra, vem se aprofundar mais. Ei, sabe aquele jovem, ele está passando, vai lá visitar ele.
Ah, não dá, hoje é dia de churrasco. A galera marcou o churrasco. Eu creio que todos aqui que estão aqui têm maturidade o suficiente para entender o que eu estou dizendo. Não tem nada a ver. Eu vou ser bitolado, vou viver nisso. Deus nem quer isso. Deus nem quer isso. Sabe por quê? Na palavra dele diz assim, ó, que Deus se alegra muito mais na obediência do que no sacrifício. Muito mais na obediência do que no sacrifício. O que seria a obediência? Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de brincar, tempo de levar as coisas a sério. Tempo de trabalhar, tempo de se divertir. Tempo de trabalhar para o reino. Tempo de se divertir com a turma. Tempo de jogar conversa à toa, rir. Tempo de falar sério, tempo de falar das palavras. O que você tem feito quando aparece um jovem na tua frente e fala para você assim, ó, eu não quero saber de Deus não, eu não quero saber da igreja, qual que é a tua postura? Daí você tira, te indigna isso? Se não te indignar, cara, você está longe, isso tem que te indignar, tem que falar, como assim, cara, você está louco? O que você está fazendo? Você é conhecedor da verdade, e o que você tem feito, cara? Qual que é a tua postura? E você acha que você está super crente, estou no céu, se a trombeta tocar, eu vou na primeira. Se isso não te indigna, cara, se o evangelho, alguém que está distorcido do evangelho não te indigna, você está preparado, cara? Você está pronto? Nas rodas, nas suas rodas aí da escola, dos lugares que você frequenta, você defende o evangelho? Defende a igreja? Defende quando faz piada de pastor, ladrão? Ou você tem vergonha? Ou você tem vergonha até de falar que serve na igreja, que vai? Cara, eu já percebi pessoas falar assim, ó, trocando ideia com o camarada, vamos montar lugar, sábado tem igreja. Que sábado tem igreja, rapaz? Sábado tem culto, e eu vou louvar a Deus. Você não tem coragem de falar isso? Você quer ser filho? Você quer ser filho? O nosso Pai não nos mima. Não nos mima. E se você estiver distante, quando Ele falar, vá lá. Vá chamar o restante dos filhos. O primogênito vir. Chamar o restante dos filhos. Se você estiver distante, cara, que esse pensamento. Está muito breve esse momento. Está muito breve. Olha o que tem acontecido. Pleno século 21, cara. O que nós temos vivido. E como nós temos nos portado. Cara, eu lembro quando eu era mais jovem. Muito mais jovem. Muito tempo atrás. Eu era criança, bem dizer. Muito criança. Cara, a gente tinha medo. Quando chegava um vaso na igreja. Vaso do reteté. As irmãs do coquinho, minha tia era assim, minha tia é assim até hoje no evangelho, sei lá, 60 lá vai fumaça de anos, sempre do evangelho. A gente morria de medo do grupo das crianças, sabe? A gente cantava, lá no céu tem um livro de ouro, onde meu nome é escrito. Um dia eu brinquei com o Joãozinho, que o Joãozinho era da geração de Samuel, eu falava, cara, que saudade de ver você com orelhinha de coelho pulando ali, para, cara. Mas que inocência, cara, que inocência que é de uma criança. E por que nós nos tornamos isso? Por quê? Por que nós nos tornamos isso, cara?
Nós temos vergonha. Quantas vezes você tem vergonha de dizer que você é um cristão? Cara, é inaceitável, cara. Você me perdoa falar, é inaceitável, cara. Você sabendo que você está praticando a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é mais do que o pecado. Você praticando a iniquidade, cara. E servindo na casa do Senhor. Com a maior cara lavada. Eu não estou falando de erro não, de escorregão. Eu estou falando sabendo o que você faz. Isso é inaceitável. É inaceitável isso, cara. Onde está o temor? Onde está nosso temor? Nós morríamos de medo quando vinha uma irmã do reteté, vinha assim, olhava pra gente, vixe, mano, já era, agora revelou. Às vezes não pecava com medo assim, de vixe, vou no culto domingo, vai apontar o dedo e, cara, o que aconteceu com a nossa geração? O que está acontecendo? Cara, coisas escandalosas, videochamadas, e assim vai, você sabe do que eu estou te dizendo, cara. Cara, não brinca com o Espírito Santo, não brinca com as coisas de Deus. Cara, não brinca, isso é mais sério do que você pensa. Satanás quer acabar com a tua vida, quer acabar com a tua família, quer acabar com o teu futuro. Ninguém está falando para você ser bitolado, cara, seja livre, seja um filho amado. Mas não deixa, cara. Não deixa que o inimigo faça você perder o temor, cara, a Deus. O temor a Deus. Não deixa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu saí até do meu papel aqui. Toda vez isso acontece comigo. Eu já vou terminar, irmão. Toda vez isso acontece comigo. Eu preparei a mensagem, cara. Eu me preparei para trazer a mensagem. Eu tinha a mensagem. Mas é o Espírito Santo que nos move, cara. O que nós temos feito com esse Espírito? Que geme por mim e por você. Falando, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Até quando você vai viver da misericórdia, cara? Você sabe o que é a misericórdia? A misericórdia é você não receber aquilo que você deveria receber. Você fez por merecer, mas você não recebe por quê? Pela misericórdia. Até quando? Até quando? Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, pelo contrário. Pelo contrário, cara. Eu estou aqui para te falar assim, ó, ei, cara, toma posse dessa paternidade. Toma posse, cara. Seja filho, seja um filho amado. Você sabe o que um pai espera de um filho? Eu sou pai. O pai não espera só a obediência e o respeito. Isso deve. O pai espera uma intimidade com o filho. Por quê? É na intimidade que ele vai saber as dificuldades do filho. É na intimidade que ele vai saber o que está afligindo o filho. É na intimidade que ele vai poder aconselhar o filho e falar, ei filho, aqui não. Ei, aqui o pai sabe, aqui. Você tendo intimidade com o seu pai, cara, você não vai ter medo de se jogar. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Agora, se você não tem intimidade, cara, você desconfia até do amor do seu pai. Um pai nunca vai deixar de amar o seu filho, nunca.
Nunca vai deixar de amar o seu filho. Não tem nada que você possa fazer que você faça o seu pai te amar mais ou menos. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você pode entristecê-lo e alegrá-lo, mas o seu pai vai sempre te amar, da forma dele. Da forma dele. Às vezes você não está entendendo, mas isso é amor. Às vezes a distância é amor. Eu tenho um pai que foi muito distante de mim, ele é muito distante de mim, mas eu sei que ele me ama. E das coisas, dos relatos que a minha esposa tem, minhas filhas têm do meu pai, de afastamento. Eu nunca escutei da boca do meu pai um eu te amo. Nunca. Não estou lembrado. Ele pode falar, nunca escutei. Mas eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Da forma dele. Da forma dele. E aí o que eu vou fazer? Pegar a muleta e falar assim, eu não tive, eu não vou dar. Não. Não posso. Não posso. Porque diante de Deus vai me cobrar quando eu chegar diante dele. Ele vai falar, e o amor que eu coloquei em você com pessoas que te odiam? Tem uma galeguinha que sempre me fala todo dia à noite, te amo, Deus abençoe. Até virou gravado, te amo, Deus abençoe. Será que eu posso reclamar? Eu tenho uma família que me ama. É igual eu te falei, eu não tenho dúvida que meu pai me ama, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, é a forma dele de expressar amor. Muitas das vezes foi a forma que ele recebeu. Ele passou para mim e eu vou passar e vai continuar esse ciclo. Cara, que em nome de Jesus você quebre isso na sua vida, como eu quebrei na minha vida. Como eu quebrei na minha vida. E hoje, se eu vivo uma vida plena, eu usufruo do amor, da paternidade de Deus. Foi graças ao Espírito Santo que abriu os meus olhos. Em algum momento eu precisei dar o primeiro passo. Quando tudo na minha vida falava assim, é agora, acelera com os 2 pés. Eu tirei os 2 pés, voltei. E encontrei o que eu tinha perdido. Quando tudo falava, vai. E não foi por nada. Eu não vim aleijado, muitos vêm assim. E também não posso falar que eu vim pelo amor. Sabe o que é vir pelo amor? É você falar assim, ó, cara, Deus faz tudo isso por mim. Muitas das vezes nós vem por medo, sabe do quê? De sofrer um acidente, de Jesus vir e nós não ir para o céu. Sabe por quê? Esse sentimento caído, cara, que precisa ser eliminado através do quê? Através do amor de Deus, através de Jesus, que nos toma e nos faz, muda a nossa mente, as nossas atitudes, e nos faz entendermos quem somos, e voltarmos novamente, da onde jamais deveríamos ter saído. Por conta do quê? Por conta das nossas decisões. Por conta das nossas decisões. Então que em nome de Jesus, você tome essa decisão hoje de quê? De assumir a sua filiação, porque a paternidade nossa, ela nunca foi confusa, ela nunca foi perdida. Nós sempre tivemos um pai que sempre nos amou e sempre almejou ter os seus filhos novamente. Foi por isso que ele enviou Jesus, para falar, ei, para onde vocês estão indo, vocês estão errados, completamente errados, vocês estão religiosos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele veio aqui e viveu como nós, cara. Ele viveu como nós, ele sentiu o sentimento que sentimos, ele viveu como homem. E você quer dizer, falar assim, não dá para resistir à tentação. Cara, olha o que esse mundo oferece. Olha dentro da igreja. Cara, Satanás distorcendo aquilo que Deus tem, uma vida plena para você. Isso que Ele tem te oferecido, você pode falar, não precisa ser só um cristão transformado, não, no nome de Jesus Cristo. Fala com uma pessoa mais velha, que você vai entender. O problema está no caminho que você decide seguir. É isso que está. Você satisfazer o teu desejo, como Davi quis fazer. Ele poderia ter rapado fora, visto Batseba lá, falado misericórdia, mas não.
Ele quis satisfazer o desejo dele. Então que em nome de Jesus, cara, se você não tiver desejo de estar na casa de Deus, de servir a Deus, de ter uma vida plena nos caminhos do Senhor, que você peça isso hoje para o Espírito Santo, que Ele reaviva isso no teu coração, porque com certeza, cara, se você não se encontrar no sangue do Cordeiro, certamente o seu caminho será de destruição. Não é talvez, certamente. Então que em nome de Jesus, eu e você se encontre essa noite com esta palavra. Eu não sei como soa aos teus ouvidos, mas que em nome de Jesus você venha refletir quem você é em Cristo Jesus e o que Satanás tem colocado na sua mente, no seu coração, para que você seja. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de chamar o louvor. Que em nome de Jesus você venha refletir sobre aquilo que falta em você, para que você possa tomar essa decisão de coragem. É uma decisão corajosa. E enfrentar o seu eu, o seu caráter pecaminoso. Aquilo que muitas das vezes você tem escolhido e entristecido o coração do Pai, que anseia pela sua presença, por você estar na casa, sentado à mesa, comendo como filho e não como um porco. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado por nos amar, Pai. Obrigado pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas, mesmo sabendo, Pai, que somos falhos, pecadores, errantes. Muitas das vezes o nosso pensamento, a nossa vontade não é, Senhor, não é de fazer aquilo que nós sabemos que te agrada. Muitas das vezes, Senhor, precisamos lutar com todas as forças contra a vontade da nossa alma, da nossa carne que grita. A nossa carne grita todos os dias. Nós não precisamos fazer esforço algum para que as vontades da carne sejam manifestas, mas nós precisamos dar esse passo de fé, para que os frutos do Espírito, que nós já sabemos, que é tudo que é o fruto do Espírito, tudo que é bom, provém de Ti, Pai. Nós sabemos que é dia após dia, nós precisamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos, a vontade da nossa carne, aquilo que sabemos que vai só satisfazer a nossa carne, nós temos que negar todos os dias, até que isso possa estar brotando de nós, até que nós possamos ter prazer em estar na Tua casa, prazer em Te servir, prazer em ajudar as pessoas, prazer em ver um filho perdido e orientá-lo e chorar com ele, e falar, cara, sai dessa, você está perdido, até que tenhamos prazer, Senhor, que tenhamos prazer nisso. Espírito Santo, não desista de nós. Não desista de nós de forma alguma. Eu sei que Tu não desiste, mas eu quero aqui com voz, com palavras, pedir encarecidamente:
continue tendo misericórdia de nós, mesmo com as nossas atitudes erradas, as nossas atitudes que muitas das vezes sabemos até o que estamos fazendo. Nós não somos, muitas das vezes, o inimigo das nossas almas não precisa nem fazer muito esforço, nem precisa fazer esforço algum, não precisa nem subiar, não precisa nem chamar que nós estamos lá. Ei, posso entrar? Ei, deixa eu participar. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa, e coloque em nós o Teu caráter, coloque em nós, Pai, a Tua graça, coloque em nós, Senhor, o Teu amor, coloque em nós, Pai, tudo aquilo que provém de Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo, conquistado lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor viu a necessidade de Jesus ter que pagar o alto preço da sua própria vida, por aquilo que nós jamais faríamos, jamais voltaríamos a ter comunhão contigo novamente, jamais poderíamos alcançar a comunhão novamente contigo. E Tu enviaste Jesus Cristo para morrer por nós, para sofrer os nossos pecados, para sofrer todas as nossas maldições, lá naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e chegássemos diante do nosso acusador, e falar: ei, o preço já foi pago lá naquela cruz, o que me basta hoje é caminhar uma vida plena, a qual Deus ansiou e nos deu como herança. Ele soprou o seu fôlego de vida em nós, e nós tivemos vida através do sopro do fôlego de Deus em nós. Por isso somos filhos amados do Pai, e temos esse ouro precioso em nós, Pai, que é a Tua herança, a Tua graça e a Tua bondade, que possamos entender e compreender tudo isso que temos como herança, Pai, e darmos o valor devido, não trocarmos por qualquer coisa que Satanás venha nos oferecer, distorcendo a nossa mente. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse privilégio e por essa oportunidade dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, ali naquela cruz. Obrigado, Pai, obrigado, e que o nosso coração possa, Senhor, palpitar, almejar, viver uma vida plena no Senhor, como filhos amados, que agrada o coração do Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia.